Muito bem, meus irmãos. Eu peço que você abra a tua Bíblia junto comigo, por favor, em Gálatas capítulo 5. Nós vamos fazer a sequência da série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Então, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Aí você deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, nesse texto. Antes de nós lermos, eu quero relembrar, aliás, alguns pontos bem brevemente da semana passada, que nós falamos a respeito do amor e da alegria, como manifestações do fruto do Espírito. Então nós falamos aí brevemente sobre a primeira forma de manifestar o fruto do Espírito, que é o amor, que pode haver demonstrações de amor, assim como em João 3,16, porque Deus amou, que Ele deu seu Filho unigênito, a maior demonstração de todas, da história do homem, foi essa demonstração de amor, entregar Jesus Cristo por nós. Ou também pode haver falta de demonstrações de amor, que seriam a realização das obras da carne. Quando a gente realiza essas obras da carne, a gente demonstra falta de amor, seja com Deus, seja com o nosso próximo ou com a gente mesmo. E eu comentei também sobre alguns tipos de amor que vêm da linguagem e da cultura grega, que é o amor eros, o amor romântico, o amor philos ou philéu, que é aquele amor de companheirismo, de amizade, e o amor ágape, que é o altruísta e incondicional, o amor que Deus tem por nós. Tanto é que Ele entregou seu próprio Filho em nosso favor. E como eu falei, brevemente, alguns pontos que a gente comentou semana passada. E a alegria também, segunda manifestação do fruto do Espírito. A alegria, aquela satisfação, aquele contentamento, júbilo, prazer. Essa é a alegria, conforme até a própria definição do dicionário. E a alegria que vem do alto é ela que nos dá forças para continuar em frente, mesmo em meio aos problemas, porque ela justamente vem do alto, vem de Deus. Então a alegria do Senhor é a nossa força, nós citamos esse texto também. E hoje nós vamos falar sobre as próximas manifestações, as duas outras manifestações do fruto do Espírito, que é paz e longanimidade, certo? Então peço que você acompanhe ali então o texto de Gálatas 5, versos 22 e 23, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que se apresenta aqui diante de nós nesta manhã, e nós pedimos que esta palavra, por intermédio do teu Espírito Santo, ela venha a nos ministrar, Senhor. Ela venha a de fato nos constranger, mas nos constranger para uma mudança, Senhor, de atitude, uma mudança de caminhada, uma metanoia, Senhor, uma mudança de mente, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer, em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude nesta manhã a comunicar esta palavra. Eu de mim mesmo, eu sou completamente limitado, e é por isso que eu quero me apoiar em Ti, Senhor. Eu quero depender completamente do Senhor para falar aqui aos meus irmãos. Então que o Senhor me ajude, me capacite, a minha mente, o meu intelecto, ao meu corpo também. Eu estou com um pouco de tosse, mas eu me apego ao Senhor agora, clamando que o Senhor me ajude a concluir esta missão que o Senhor me deu nesta manhã. Em nome de Jesus, para a Tua glória, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre paz. Paz.
como eu falei semana passada, eu gosto de trazer o significado das palavras. Isso, na minha mente, pelo menos, ajuda a esclarecer bastante, assim, a desenvolver um raciocínio, tá? Eu fui olhar no dicionário e paz significa estado de calmaria, harmonia e tranquilidade. Paz significa também ausência de guerra, conflito ou hostilidades, certo? Então esse é o significado, o conceito de paz, da palavra paz. E eu fui, como eu falei, pesquisando ali, buscando as informações. Nós bem sabemos, mas eu quero citar aqui, existe até um prêmio, para quem promove a paz, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel ele tem algumas categorias, literatura, química, física, enfim, mas tem o Nobel da Paz, e o nome vem de Alfred Nobel, que foi um cientista, e olha que curioso, ele foi também um armamentista, que curioso, um armamentista que idealizou a premiação no seu testamento para aqueles que promovessem a paz, Talvez na nossa mentalidade um pouco controverso, mas de fato foi ele que idealizou esse Prêmio Nobel da Paz. E alguns nomes já foram premiados com o Nobel da Paz, vários na verdade, se eu não me engano agora, minha memória me ajudar, desde 1901 que essa premiação é concedida. E alguns nomes conhecidos que eu elenquei aqui que ganharam esse prêmio foi Martin Luther King, lutando pelo direito dos negros nos Estados Unidos, Dalai Lama, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Barack Obama. E teve alguns, não necessariamente destes, mas teve alguns que houve uma certa controvérsia, uma certa polêmica. Puxa, mas esse daí foi premiado. Eu li até de um lá, não convém entrar nesse mérito, mas eu li até de um que era tido como um terrorista e foi ganhador do Nobel da Paz. Então, há uma certa polêmica aí a respeito disso, E só por curiosidade, nenhum brasileiro ganhou até hoje, Só por informação, nenhum brasileiro foi premiado com o Nobel da Paz. Mas o fato é que esses homens e mulheres, eles foram premiados com o Nobel da Paz porque de alguma maneira eles buscaram a paz, certo? Este é o intuito do prêmio, honrar aqueles que buscam a paz de alguma maneira, E essa paz, conforme eu estou falando aqui até do prêmio um pouco, tá? Para a gente preparar o terreno, tá bom? Mas, de alguma maneira, essas pessoas premiadas, eles buscaram a paz, sobretudo em atos de ajuda humanitária, ou então em acordos de paz entre as nações, para um cessar-fogo, cessar-guerra, Como eu falei lá no começo, um dos conceitos de paz é a ausência de guerra, a ausência de conflitos, de hostilidades. Então, muitos trabalharam em prol da paz entre as nações, certo? Só que é preciso lembrar aqui que a paz buscada por esses homens e mulheres, ganhadores do Prêmio Nobel, era a paz humana e não a paz divina, aquela que é resultado do fruto do Espírito. Era a paz humana, era assinar acordos entre nações para que houvesse o cessar-fogo, como eu falei, ou era ajuda humanitária. Talvez no coração de alguns deles havia ali a paz divina como seu desejo, como seu alvo. Mas aqui nós estamos falando da busca pela paz humana, entre dois lados distintos. Mas a paz que nós lemos ali, o fruto do Espírito, é outra coisa. É outra coisa. Que nós vamos entrar um pouquinho nesse mérito agora. Algumas características da paz conforme a palavra, conforme a Bíblia. Você não precisa abrir os textos, mas eu vou citar aqui rapidamente. No Evangelho de João, capítulo 14, nós vemos que a paz de Deus, a paz divina, é uma paz diferenciada e exclusiva. Uma paz diferenciada e exclusiva, porque João 14, 27 nos fala o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. A paz de Jesus, a paz de Deus que nós encontramos em Jesus, ela é diferenciada, porque Jesus não dá como o mundo a dá. Ela é diferente, ela é exclusiva.
vem do alto. A paz, conforme a Bíblia, a paz que vem de Deus, ela ultrapassa todo o nosso entendimento. E ela preserva as nossas emoções e pensamentos em Jesus. E nós lemos esse texto lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, onde Paulo nos fala que, Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela ultrapassa tudo aquilo que nós podemos pensar e entender com a nossa mente humana, limitada. Nós, pequenos que somos, a gente não consegue compreender a grandeza dessa paz. A paz divina, ela é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Tanto é que ela é um fruto do Espírito. Mas em Romanos 8, capítulo 6, Paulo nos fala a respeito disso. Em Romanos 8, 6, porque o pendor, ou seja, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. A inclinação do Espírito é para a vida e paz. Então, é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. A paz divina, ela é o resultado da justificação dos pecados em Cristo Jesus. Romanos 5:1 nos fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação dos pecados em Jesus, através da fé, ela nos traz paz. E por último, não é o último atributo, mas é o último que eu listei aqui, a paz de Deus, a paz divina, ela pode ser encontrada apenas em Deus. Óbvio, né? Mas talvez nem tanto. Porque no mundo estão as aflições. E no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, nós lemos: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Então ele é bem claro em falar que nele mesmo, aqui são palavras de Jesus, em Jesus nós encontramos paz, mas no mundo nós encontramos aflições. É muito claro, a palavra é muito clara nesse sentido. Tanto é que nós sempre falamos, há os dois caminhos, as duas portas que nós precisamos percorrer, adentrar. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Sempre duas alternativas, percebe? Sempre duas alternativas. Não tem um meio termo. E sobre essa última característica, de que a paz pode ser encontrada apenas em Deus, porque no mundo estão as aflições, conforme João 16, 33. Perdão. Como eu falei, a palavra é clara em falar que a verdadeira paz está em Deus, certo? Para que tenhais paz em mim. Porém, ainda que seja claro na nossa mente, pelo menos na nossa leitura, muitos buscam a paz das mais variadas formas. De todo jeito que tiver, tem gente que busca ter paz. Através, muitas vezes, das próprias obras da carne. Porque, como eu falei agora, a carne, e nós lemos lá em Gálatas, né? A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, muitas vezes, através das próprias obras da carne, a pessoa A ou B busca essa paz. Só que nós sabemos que no mundo há aflições. Não tem paz de verdade. No mundo existem aflições, manifestas através das obras da carne, através da imoralidade, através dos pecados sexuais, através do... Por favor, não se escandalizem, somos todos adultos aqui, mas através do passar por várias camas. Muitas vezes as pessoas buscam paz através disso.
As pessoas buscam paz através da idolatria, de falsos deuses, religiões estranhas que não têm nada a ver com Deus. As pessoas buscam paz através da embriaguez, das glutonarias, ou seja, do abuso, o abuso da comida, o abuso que acaba gerando vícios em drogas, em álcool. Em todas essas coisas que são as obras da carne, muitas vezes as pessoas estão procurando a paz. Só que nós já lemos aqui, e a Bíblia nos fala que só em Deus, nós podemos encontrar a verdadeira paz. E sabe por quê? Porque ela excede todo o nosso entendimento. Ela excede todo o nosso entendimento, tudo que a gente pode pensar, todos os nossos conceitos que a gente tem formados ou preconceitos, todos os nossos raciocínios, a nossa capacidade de argumentar. A fé, aliás, a paz que vem de Deus, ela ultrapassa tudo isso. Ela é maior que tudo isso. A gente não consegue entender, a nossa mente é pequena demais para entender a paz que vem de Deus. Por isso que a palavra fala que ela excede todo entendimento. Mas o fato é que essa paz, ela guarda pela fé a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Ela guarda, ela protege, ela abriga a nossa mente e o nosso coração. Não a paz humana, não a paz que se busca através das obras da carne, não, mas a paz que vem do alto, que nós só encontramos em Jesus, que esteve ali um dia na cruz. Não tem outro jeito, é isso. E o nosso tempo não permite muita extensão, né? Eu procurei explorar um pouquinho esse assunto, mas a respeito da paz, nós precisamos de fato entender que verdadeira paz só em Jesus, porque Ele não dá como o mundo a dá. É uma paz especial, é uma paz exclusiva, que nós precisamos e temos formas de desfrutar através de Jesus. Eu quero falar ainda sobre a outra manifestação do fruto do Espírito, a segunda de hoje, que é a longanimidade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Nós vamos parar nessa hoje, mas o fato é que longanimidade é uma palavra comprida, talvez um pouco desconhecida nossa, mas a definição de longanimidade é o ato de suportar com firmeza as dificuldades e contrariedades em benefício de outros. Encarar com coragem as adversidades, os sofrimentos, as injúrias, as ofensas. Para a gente compreender melhor, até porque há mais traduções da Bíblia, um sinônimo de longanimidade é paciência. Acredito que alguém tem aí versão falando que é paciência. Amor, alegria, paz, paciência. Tem algumas traduções que estão desta maneira. É a mesma coisa. Muda a palavra, mas o significado é o mesmo. E eu queria, como eu fiz falando a respeito da paz, eu quero ler alguns breves textos, você não precisa abrir, mas esses textos falam sobre a paciência ou longanimidade, é a mesma coisa, ok? Nós lemos semana passada 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, e em 2 trechos ele fala sobre isso, sobre paciência. 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente. O amor é paciente. E ainda no versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O resultado do amor ser paciente é ele tudo crer, tudo sofrer, tudo esperar, tudo suportar. Suportar com firmeza as adversidades, as dificuldades. A paciência ou a longanimidade nos faz herdar as promessas de Deus. E nós podemos conferir isso lá
em Hebreus capítulo 6, eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12, fala o seguinte: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Verso 12: Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Através da longanimidade, da paciência, nós podemos herdar as promessas de Deus. A paciência, ou a longanimidade, é uma expressão da dignidade, da grandeza do chamado de Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versos 1 e 2, onde Paulo nos fala: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Exercer longanimidade ou exercer paciência é uma forma de expressar a grandeza do chamado de Deus para cada um de nós. E falando de fato sobre paciência, nesse texto aqui em específico, nós bem sabemos que num dado momento do seu ministério, Paulo, ele foi preso, né? Ele foi preso e ele fala isso nesse texto, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Um prisioneiro, ele teve a sua vida transformada, ele prendia. Veja só, ele prendia antes, né? Os cristãos. Teve um encontro com Jesus, ministrou, pregou, teve papel importantíssimo na conversão de pessoas, na abertura de igrejas, na expansão do ministério de Jesus Cristo, do reino de Deus. E finalmente ele é preso e ele vem falar sobre paciência. Um prisioneiro vem falar sobre paciência, incentivando a igreja a ser paciente, porque aquilo era a forma dela expressar a dignidade do chamado de Deus. Um pouco controverso, né? O prisioneiro falar de paciência. Ele está falando para a igreja suportar os sofrimentos, para esta igreja em Éfeso, suportar os sofrimentos com graça divina. E sobre paciência, tem uma frase popular que acho que todo mundo já ouviu, mais ou menos assim, né? Como se fosse uma oração, né? Senhor, eu preciso de paciência, porque se o Senhor me der força, não vai dar certo. Só eu que já ouvi? Acho que não, né? Eu acho que bastante gente, o pessoal tá... Senhor, eu preciso de paciência, porque se o Senhor me der força, eu vou chutar o balde. Mais ou menos isso, né? E eu vejo que o Senhor, Ele é o detentor de toda a força, todo o poder, toda a paciência ao mesmo tempo, né? Toda a longanimidade. Mas nós podemos perceber em alguns escritos que o Senhor, em várias ocasiões, Ele exerceu e ainda exerce longanimidade sobre o ser humano. Porque o que Ele queria de fato era fazer chover fogo do céu. E eu quero ler com você rapidamente aqui, ainda para comprovar isso. Lembrando que o Senhor, Ele tem toda a força. Né? A gente fala, né, brincando assim, né? Eu preciso de paciência, porque se me der força, Ele tem toda a força. E Ele queria usar, mas Ele escolheu usar a longanimidade dele. E lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 e 16, Paulo fala o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia,
para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Eu fico imaginando, a palavra fala um pouquinho a respeito disso, quando os judeus ali, eles viram Paulo transformado após o encontro com o Senhor. Esse cara aí que prendia, assolava a igreja, agora ele está falando de Jesus Cristo. O que está acontecendo? Porque eu fico imaginando, tá? Eu sou falho, eu sou ser humano, eu sou totalmente limitado, mas na minha mente limitada, eu fico pensando, e a gente tende a pensar nisso. Esse cara aí que prejudicou tanto a igreja, isso aí devia cair fogo do céu e devia passar um carro, atropelar ele e voltar de ré e passar de novo. Porque a gente quer exercer força. A gente quer exercer justiça. Exercer justiça com o outro é muito bom, né? É muito legal. É muito confortável, é muito satisfatório. E Deus exerceu não a justiça foi exercida em Jesus Cristo, mas a misericórdia e a longanimidade foram exercidas sobre Paulo. Ele mesmo testemunha sobre isso. Ele era o principal pecador, mas ele recebeu graça, misericórdia e foi alvo da paciência de Deus, da longanimidade, da misericórdia de Deus, para que ele fosse exemplo para outros. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ainda também nos fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, ele é paciente, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor é paciente, o Senhor é longânimo. E o Senhor não atrasa o cumprimento da promessa, mas Ele quer que todos se arrependam. Nós somos criação do Senhor, Ele nos ama a todos. Ele não quer que nenhum se perca. Então Ele é paciente. Eu quero ler ainda rapidamente. Aí eu peço para você abrir comigo, por favor. Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Vamos ler ali do 7, versículo 7 até o 14. Êxodo 32, versículos 7 ao 14. Mais uma manifestação da paciência, da longanimidade do Senhor. A palavra diz então o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque, só explicando, até então Moisés ele estava em cima do monte, ali tendo um tempo com o Senhor, que foi a ocasião onde ele recebeu as tábuas com os novos 10 mandamentos, com os 10 mandamentos, aliás, né? E ele estava ali nessa situação. Então o Senhor fala: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E esse povo diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e este povo é de dura cerviz, um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios:
Com maus intentos os tirou para matá-los dos montes e consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor, da tua ira, Senhor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Verso 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Os israelitas tinham visto o mar se abrir diante deles, e uma barreira de fogo atrás para que os egípcios não os alcançassem, antes deles atravessarem o mar. E como Moisés, eles acharam que Moisés demorou para descer, né? Aí eles chegaram para Arão, o irmão dele, e falaram: faz aí alguma coisa, monta aí, porque a gente precisa de novos deuses. Porque esse Moisés aí, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Morreu, certo? Era isso que eles estavam pensando. E esse povo, ele realiza as obras da carne, através da idolatria, e se volta para outros deuses. E aí o Senhor vê isso, ele fala: Moisés, você me dá licença aqui agora, manda ele descer, né? Deixa-me, dá licença aqui agora, sai da frente, porque eu vou consumir com esse povo agora. Você vai ver a minha justiça em cima desse povo agora. E aí Moisés, talvez já vivendo aquela palavra que seria dita lá na frente, né? De se achegar com confiança ao trono da graça. Isso está lá em Hebreus. Mas Moisés, ele já exerceu essa palavra e ele se prostra ali diante do Senhor e ele clama: Senhor, não permita, Senhor, não faça isso, por favor, eu suplico. E o Senhor exerce longanimidade sobre o povo e muda de ideia. Paciência, longanimidade, fruto do Espírito. Como que é com a gente, será, né? Será que a gente é tão paciente como o Senhor é conosco? Não sei, talvez os irmãos sejam, eu não sei. Não sei. Já encaminhando para finalizar, irmãos, eu quero ainda citar Tiago, capítulo 5, verso 10, que ele fala sobre um personagem bem conhecido da palavra. Tiago 5. Tiago 5, versículos 10 e 11, fala o seguinte para nós: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O Senhor é tardio em irar-se, né? Outro texto fala. Mas ele fala aqui sobre Jó, sobre a paciência de Jó. Nós usamos este termo também, talvez seja desse próprio versículo, né? Fulano tem paciência de Jó, né? Mas eu fico pensando, se a gente for ler um pouquinho mais, com um pouquinho mais de atenção a história de Jó, será que ele era tão paciente assim? Eu não estou contradizendo a palavra de forma alguma, mas o que eu estou falando é, se nós lermos a história, a gente vai ver inúmeras murmurações de Jó diante da situação que ele estava vivendo. Ele amaldiçoou o dia de nascimento dele. Isso é ser paciente? Para mim, isso é ficar irado. Porém, a palavra permanece falando da paciência dele. Ter paciência, irmãos, e eu peço que você preste atenção nisso. Ter paciência, ou fruto do Espírito através da longanimidade, não quer dizer que não dá para ficar frustrado, não dá para ficar triste, ou não dá para ficar até nervoso. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A gente fica nervoso, a gente fica triste, a gente fica chateado diante das circunstâncias. Mas ter paciência, ter e exercer longanimidade, quer dizer que mesmo assim, nós suportamos as dificuldades com firmeza. E isso por causa da paz, não da paz humana,
Não. Da paz divina, da paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento. É por causa dela que a gente tem paciência, que a gente pode exercer paciência. E de fato, encerrando, eu quero aqui fazer uma relação entre paz e longanimidade, paz e paciência. Voltando naquela definição do dicionário que eu falei no começo, né? Paz, resumindo, é um estado de calmaria ou ausência de conflitos, né? E paciência ou longanimidade é suportar as dificuldades com firmeza, certo? Até aí tudo bem. Então, teoricamente, segundo esses conceitos, não dá para ter os dois juntos. Porque paz é ausência de conflitos. Paciência é suportar os conflitos com firmeza. Então, são incompatíveis aparentemente, né? Então, teoricamente, segundo esses conceitos, ou se tem um, ou se tem outro. Não dá para ter ausência de conflito ou suportar o conflito com firmeza. São ideias contraditórias. Não são compatíveis, certo? Certo, né? Errado. Porque aí, esses conceitos, lembra bem disso. Eles estão falando da paz do mundo, da paz humana, da paz que é condicional, da paz que depende de assinar um papel para um cessar-fogo entre duas nações. Aí a gente está falando de uma paz que precisa de uma circunstância para acontecer. Precisa de uma condição favorável. Só que a paz, e nós falamos da paz no início, a paz como uma das formas do fruto do Espírito, ela não está condicionada às circunstâncias. Mas ela existe mesmo em meio às circunstâncias. É uma paz diferente, eu falei, é uma paz diferente, exclusiva. Justamente porque excede o nosso entendimento. Limitado, pequeno. Porque contradizendo todas as circunstâncias que a gente está passando, que a gente está vivendo, ela existe. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio aos problemas que nós enfrentamos. Essa paz, ela está além do que a gente pode compreender, ela excede. Ela excede. E ela excede porque ela não é humana, mas ela é divina, ela vem do alto. E porque Jesus nos dá de forma diferente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. São coisas distintas. A paz divina, a paz, o fruto do Espírito através da paz, exercido na paz, não é a paz do dicionário. É outra coisa que excede o entendimento, não dá para conceituar, imprimir numa página de dicionário e colocar lá. Não dá. Essa paz, ela não quer dizer ausência de problemas. Mas essa paz, ela proporciona a paciência, para que aí sim a gente enfrente as situações. Porque Jesus havia nos alertado que no mundo nós teríamos aflições, mas nele nós teríamos paz. Para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo. Bom ânimo, longânimo, pacientes. O exercício da paciência, irmãos, de suportar os sofrimentos com firmeza, ele vai aos pouquinhos transformando a nossa vida, moldando o nosso caráter. E me impactou muito uma conversa que eu tive com uma pessoa essa semana, falando exatamente sobre isso, sobre a falta de paciência, e que essa pessoa disse o seguinte: eu não quero mais ser assim, essa falta de paciência. Eu não quero, faz mal para mim, eu quero mudar. E aquilo me impactou, eu ainda falei, puxa, é o tema dessa semana, né, do sermão de domingo. Mas aquilo me impactou porque
a gente também precisa querer buscar mudar. Se nós temos o Espírito Santo, Gálatas fala ali, né? Deixa eu abrir de novo, Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos agir também no Espírito. E fazendo isso, a gente vai sendo transformado. Vai adquirindo mais domínio próprio, que é o último lá, né? A gente vai falar sobre ele mais adiante. A gente vai conseguindo exercer o domínio próprio para lidar com as situações. Opa, aqui é uma situação que eu não tenho paciência, mas eu preciso ter, porque eu tenho Espírito Santo, porque Ele frutifica em mim através do domínio próprio, porque eu não posso viver por vontades, por desejos, eu tenho que viver por disciplina. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude e ajude a cada um dos irmãos, em nome de Jesus, a desfrutar da paz que excede todo entendimento e a exercer paciência todos os dias, assim como o Senhor exerce conosco, todos os dias, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor ministra ao nosso coração nesta manhã, mais uma vez, através da Tua Palavra, onde o Senhor nos apresenta a paz do Senhor, uma paz diferenciada, uma paz exclusiva, que ultrapassa todo o nosso raciocínio, toda a nossa limitação humana. Te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos por esta paz que vem de Jesus. Mesmo em meio aos problemas, nós podemos encontrar essa paz em Jesus. Nós te glorificamos, nós te agradecemos, Pai. Senhor, nós te agradecemos também pela Tua Palavra que nos fala sobre a paciência. Senhor, para nós é tão difícil, Pai, em tantas situações sermos pacientes, exercermos a longanimidade. Mas nos ajude a lembrar quão paciente o Senhor é conosco e tem sido conosco todos os dias, Pai. Porque a oração que o Senhor nos ensinou, ela fala: perdoa as nossas dívidas. Nós clamamos isso ao Senhor sempre: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Mas a oração continua: assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. E muitas vezes nós não temos exercido longanimidade, paciência diante das afrontas. E é tão difícil, Senhor. Nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor, os meus irmãos, todos nós aqui precisamos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a não apenas viver no Espírito, mas também caminhar no Espírito, andar em Espírito, agir em Espírito, Senhor. Não apenas professar com a nossa boca, mas viver com a nossa vida por completo. Para a Tua glória, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti mais uma vez. Amém. Amém. E glórias a Deus.